Revolução. O que seria uma revolução? Uma mudança drástica dos rumos da sociedade. Segundo a ideologia marxista predominante no ensino de história, a revolução ela traz a mudança de um modo de produção onde você tem uma classe social que domina para o domínio de uma outra classe social. Então, por exemplo, existiriam as chamadas revoluções burguesas, incluindo aí a Revolução Inglesa e a Revolução Francesa, que seriam revoluções onde você pôs fim ao antigo regime, ao modo de produção feudal e implementou o poder político da burguesia. E nós teríamos também as revoluções socialistas, que aí tiraria o poder da burguesia e colocaria o poder na mão do proletariado, né? Isso uma historiografia marxista. Agora, como funcionam de fato as revoluções? O que acontece de fato nas revoluções? Dentro dessa historiografia marxista também, como você já tem um quadro histórico previamente estabelecido, Marx criou a teoria da sucessão dos modos de produção, né? As revoluções elas são interpretadas como algo necessário, algo que tem que acontecer necessariamente pelas leis da história, ou seja, algo que nós não podemos evitar, né? E logo as revoluções sempre são justificáveis por serem necessárias, né? Pelo processo de andamento da história. Agora, primeira coisa que a gente tem que saber diferenciar é o seguinte: existe a palavra revolução, ela é usada para 1 milhão de coisas diferentes. Existe, por exemplo, a palavra revolução ela é utilizada para falar desde a independência dos Estados Unidos, a Revolução Americana, até as revoluções inglesas, a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa, a Revolução Francesa e assim vai. Agora, existe uma diferença muito grande entre as revoluções pós-Revolução Francesa, né? Então vamos começar falando aqui da Revolução Francesa para entender um pouco como ela é a mãe das revoluções utópicas, ou seja, as revoluções que buscam a implementação de um mundo ideal e abstrato, um mundo que nunca existiu no passado, ou somente existiu, digamos assim, numa história mitológica que alguns socialistas e iluministas criaram, para falar de um tempo da humanidade que não está registrado em lugar nenhum. Então essas revoluções que querem implementar uma utopia, um mundo ideal, elas são um tipo de revolução diferente, por exemplo, da Revolução Americana ou da Revolução Inglesa, né? Por quê? Porque a Revolução Americana e a Revolução Inglesa, elas não aboliram por completo o sistema político, o sistema econômico vigente, o sistema legal. Elas continuaram, elas preservaram o sistema legal existente, né? Inclusive, a obra Reflexões sobre a Revolução na França, do Edmund Burke, que é, digamos assim, a obra fundadora do conservadorismo moderno, segundo François Furet, um especialista, historiador especialista em Revolução Francesa, ele caracteriza essa obra, Reflexões sobre a Revolução na França, como uma comparação para mostrar a diferença entre o que foi a Revolução Francesa e o que foi a Revolução Inglesa, especialmente a Revolução Gloriosa. Então, nessa obra, o Burke ele vai demonstrar que a Revolução Gloriosa ela tinha o objetivo de restabelecer uma ordem legal vigente, ou seja, uma revolução conservadora, porque tinha o objetivo de restabelecer uma ordem social vigente que tinha sido atacada pelo poder real. Então, o horizonte dessa revolução, ele é um horizonte, digamos assim, limitado, é um horizonte restrito às circunstâncias que envolviam aquele momento, né? Existe uma tradição, essa tradição por alguma razão foi quebrada e a luta por restituir essa tradição gera uma revolução, né? Nós vemos isso um pouco no caso americano. Existiu uma tradição
onde a coroa inglesa lidava com as liberdades dos colonos americanos. Essa tradição é quebrada, a coroa inglesa começa a querer implementar impostos, cobranças, restrições à liberdade americana, então isso gera um processo revolucionário, né, porque a tradição está sendo agredida pelo poder. Mesmo as revoluções utópicas, elas a princípio começam com rebeliões populares. Então, por exemplo, tanto no caso da Revolução Francesa quanto no caso da Revolução Russa, que são as duas revoluções mais utópicas que nós temos, as mais famosas e as mais destrutivas também, essas duas revoluções elas começam com digamos assim, uma rebelião popular. Uma rebelião popular que ela é autônoma, ela não é controlada por ninguém, e essa rebelião ela é vinculada a insatisfações populares. Então, por exemplo, no caso da Revolução Russa, qual era o quadro que gerou a Revolução, que num primeiro momento depôs o imperador russo, o czar? Foi a participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial, que gerou um colapso econômico, um colapso financeiro da Rússia. As pessoas estavam passando fome, o poder não tinha mais condições de suprir aquelas necessidades, e aquilo gerou um movimento de revolução. No caso da Revolução Francesa, nós também temos um quadro parecido, um quadro de fome, uma inflação monumental, o preço dos gêneros básicos de alimentos, eles saltando. E aí você tem o quê? Uma rebelião popular contra aquele sistema de coisas, ou seja, contra uma ordem estabelecida que estava sendo criada, que estava sendo agredida. Ou seja, as pessoas comuns elas precisam, para sobreviver, de um ambiente estável, de um ambiente conservador. Então, as massas populares, elas não fazem revoluções utópicas. Se você ler a lista de reivindicações dos camponeses franceses na época da Revolução, ou dos camponeses russos na época da Revolução, ou mesmo do proletariado, você percebe uma coisa: todas as reivindicações elas podem ser atendidas pelo governo e pelo sistema político vigente. Entendeu? Vamos trazer isso para os dias de hoje. Você tem, por exemplo, uma greve dos caminhoneiros, que foi uma coisa que atrapalhou o Brasil recentemente. Os caminhoneiros eles estavam em greve para o quê? Para instituir um novo sistema político, ideológico. Não, as reivindicações deles são específicas e limitadas, ou seja, queremos abaixar o preço do combustível, queremos a melhoria das estradas, queremos que os radares sejam retirados. Ou seja, as rebeliões populares, que são o início das revoluções, elas têm reivindicações específicas, limitadas e atendíveis pelo regime vigente. Ok? O que acontece? No meio desse caminho, você tem a intromissão, quando começa essa rebelião popular, você tem a intromissão de um elemento que transforma essa rebelião popular numa revolução utópica. E que elementos seriam esses? Seriam os ideólogos, os revolucionários profissionais. Tá? Desde a época da Revolução Francesa, que surge na Europa um grupo, né, de pessoas que se dedicam assim 24 horas por dia, o trabalho deles é fazer revolução. Ou seja, eles estudam os movimentos revolucionários precedentes, o que aconteceu, os mecanismos, e esses revolucionários profissionais, eles são ideólogos também, por quê? Porque eles têm o quê? Um mundo ideal na cabeça. Eles têm uma ideologia, seja iluminista, seja socialista, entendeu? Então, a intromissão desse elemento dos revolucionários profissionais, dos ideólogos, é que conduz aquela rebelião popular limitada e específica a um caminho de você querer uma ruptura total e completa da ordem social estabelecida. Vamos dizer assim, nas palavras do próprio Edmund Burke, a Revolução Francesa era uma revolução contra todo o sistema político vigente
ela era uma revolução mais do que isso, contra os costumes vigentes da sociedade, entendeu? E contra a ordem social previamente estabelecida. No fundo, a Revolução Francesa, ela queria criar um mundo totalmente novo, por isso ela agredia tanto qualquer instituição que representasse a tradição, especificamente a Igreja Católica. A Igreja Católica não era a grande fame a ser esmagada pelos revolucionários franceses, não é? Por quê? Porque a Igreja Católica era a principal condensação dos costumes e dos valores morais que mantinham aquela sociedade em funcionamento. E a Revolução Francesa, como toda revolução utópica, ela sempre é uma revolução contra os costumes estabelecidos e contra a ordem moral estabelecida da sociedade. Você veja, a própria Revolução Russa, que é a grande revolução utópica, né? Ela não era uma revolução, você entender do que eu estou falando, que queria mudar a Rússia. A Revolução Russa queria mudar o mundo. A Rússia, segundo a interpretação deles, era apenas o elo mais fraco do sistema imperialista capitalista e por isso lá ele ruiu primeiro. Mas os objetivos da Revolução Comunista sempre foram se expandir por todo o mundo para transformar o mundo e transformar assim, digamos assim, a natureza humana. Você criar um novo tipo de ser humano livre do consumismo, livre de todas essas questões. Então essa é a diferença essencial entre as revoluções americana e inglesa, que eram focadas na tradição, na restituição da tradição. Elas foram delimitadas pelas circunstâncias que aquele momento apresentavam, não romperam a ordem legal, né? As leis que existiam nos Estados Unidos continuaram, as leis costumeiras dos Estados Unidos continuaram valendo depois da Revolução Americana, o direito de propriedade continuou sendo o mesmo, quem era proprietário antes continuou com seus direitos garantidos depois da Revolução Americana, não é? E a mesma coisa vale também para a Revolução Inglesa, especialmente a Revolução Gloriosa, que foi uma revolução para você manter os costumes e não acabar com eles. Isso é totalmente diferente das revoluções como a Revolução Francesa, que tem a ideia de que a sociedade francesa seria uma tábula rasa, né? Uma folha em branco, onde você pudesse ali escrever uma sociedade totalmente nova. A questão essencial das revoluções utópicas é a seguinte questão: é capaz a razão humana, né, de conduzir a humanidade de um mundo das nossas imperfeições conhecidas para um mundo de uma perfeição ainda desconhecida? Entenderam? A razão humana é capaz de tirar a humanidade do mundo das nossas imperfeições conhecidas para um mundo de uma perfeição absoluta e abstrata? Esse é o ponto. Isso é a utopia. A utopia é acreditar que, através da razão, né, o ser humano é capaz de criar uma sociedade perfeita. E o que aconteceu? Por uma ironia do destino, todas as revoluções utópicas elas acabaram conduzindo as suas sociedades para o exato oposto do que elas queriam. Se você queria uma sociedade com mais liberdade, né? Lembra dos lemas da Revolução Francesa? Liberdade, igualdade, fraternidade. Se você queria uma sociedade com mais liberdade, não aconteceu, porque durante a Revolução Francesa você tem a ditadura do Comitê de Salvação Pública, comandada por Robespierre, e o período do Grande Terror, onde você criticar a Revolução era motivo para você ser executado sem processo, sem julgamento, sem nada. Então, a luta pela liberdade gerou o quê? Uma sociedade muito mais opressora. A luta pela igualdade na Revolução Francesa também não gerou uma sociedade economicamente mais igual, não. Por quê? Porque vários elementos da burguesia se aproveitaram da Revolução para fazer negócios, ganhar dinheiro, ganhar muito dinheiro. Muitas pessoas lucraram muito com a Revolução Francesa, enquanto o povo caía na pobreza. Né? Então, e a fraternidade? A Revolução Francesa trouxe a fraternidade? Também não. Por quê? Você cria uma sociedade onde cada vizinho desconfia do seu vizinho. Por quê?
Se o seu vizinho for lá no Comitê de Salvação Pública, bater na porta e te denunciar como contra-revolucionário, você pode simplesmente ser executado sem direito à defesa, como aconteceu. Foram executados em Paris 40 mil pessoas em um ano. É gente pra caramba, sem processo. Então, a utopia, no caso da Revolução Francesa, ali conduziu ao oposto. E no final desse processo todo você ainda tem a tirania do Napoleão Bonaparte, aquelas guerras intermináveis que só levaram destruição e caos à Europa. Esse foi o legado da Revolução Francesa. E no caso da Revolução Russa, você faz uma revolução, também com a ideia de trazer mais liberdade, principalmente mais igualdade, sendo uma revolução socialista. E o que você tem após a Revolução Russa? 70 anos de ditadura e de opressão contra o povo russo. Uma opressão que faz o sistema absolutista lá da Idade Moderna, o antigo regime, parecer um conto de fadas, perto da opressão que existia no regime comunista soviético. Então se faz uma revolução para instaurar a igualdade e você tem um sistema... O que acontece de fato na União Soviética? Você tem o estabelecimento de um sistema de castas, é praticamente isso. Se você é um membro do alto escalão do governo do Partido Comunista, você mora numa mansão. Você tem um avião para você ir para casa de campo ou ir para casa de praia. Você tem o melhor atendimento de saúde que pode se imaginar. Se você é um membro abaixo do escalão, você já vai para uma clínica mais barata, você mora num bairro bom, seu filho tem acesso a uma boa escola. Assim vai a hierarquia até chegar no povão. O povão vivia como? Não tinha casa para todo mundo. O problema habitacional sempre é conhecido na União Soviética, então 2, 3 famílias dividiam a mesma casa, o mesmo apartamento, né? O acesso à saúde era péssimo, a educação era, não é, vou dizer que era péssima, mas não tinha nem comparação com a educação que recebiam os filhos do alto comando do Partido Comunista. Então que raio de igualdade foi atingida com essa revolução? Então, essa revolução utópica acabou conduzindo ao oposto, fora o inferno que foi o período de Stalin, onde ele, por exemplo, chegava numa determinada localidade, ele fez isso na Estônia, na Letônia, em todo lugar, e eliminava, chacinava a elite inteira daquela localidade. Elite inclui elite intelectual, então professores, qualquer um que tivesse um mínimo de instrução, quem soubesse falar uma outra língua era chacinado. Então, a utopia, ou seja, aquela revolução que acredita que por meios políticos, por meio da ação revolucionária política, você pode criar um paraíso aqui na Terra, paraíso social, essas revoluções sempre conduziram ao seu oposto, que é o inferno na Terra. O inferno na Terra. E a gente pode tentar raciocinar um pouquinho por que isso acontece. Eu, pensando sobre isso, uma das coisas que eu observo é o seguinte: perante uma visão conservadora da sociedade, ou seja, existe uma tradição social, que toda sociedade tem a sua, uma tradição social, que essa tradição social, que é formada por hábitos antigos, costumes antigos, preconceitos antigos também. Preconceito é uma palavra usada abertamente por Edmund Burke, no Reflexões sobre a Revolução Francesa, não como com esse sentido pejorativo que os iluministas deram, que a gente carrega até hoje. Ou seja, a sociedade tem a sua tradição que ela, digamos assim, limita a ação exorbitante de alguns dos seus indivíduos. Essa tradição mantém a sociedade em funcionamento como através de um sistema de conciliação dos grupos envolvidos, né? A política conservadora já foi descrita em várias vezes como a arte do possível, né? Você nunca quer, segundo uma política conservadora, você não tem a ilusão de que você vai criar um mundo ideal através da política, né? O que você pode fazer é melhorar um ponto aqui, reformar alguma coisa ali, trazer uma melhoria, conciliar os interesses que estão em jogo numa sociedade para evitar uma guerra civil, para evitar uma chacina. É isso que a política pode fazer, uma política hábil, bem orquestrada. E essa política hábil, bem orquestrada é fundada o quê? Na
tradição, nos exemplos de sucesso do passado que vem até nós. Aí chega um revolucionário utópico. Ele acha o quê? Um socialista, é óbvio que ele acha isso. Ah, essa sociedade capitalista nada presta nela. Então eu vou destruir a sociedade para criar aqui a minha sociedade nova, que vai ser linda, perfeita e maravilhosa. E aí o que acontece? Você, quando acaba com aquela sociedade, você acaba com tudo de bom que tem nela e com todos os mecanismos tradicionais de limitação à tirania. Como, por exemplo, vou dar um exemplo. O Estado de Direito. O Estado de Direito pode ser uma coisa muito imperfeita ainda. Não é perfeito, ninguém acha que é perfeito. Mas o Estado de Direito é uma conquista civilizacional importante. Importante a pessoa ter os direitos e garantias fundamentais, o princípio da legalidade, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada que não esteja previsto em lei, né? O princípio da igualdade, todos são iguais perante a lei, o princípio do devido processo legal, você ter direito a um processo, princípio da ampla defesa, você ter direito a todo tipo de meios de defesa antes de ser sentenciado. Então, assim, o Estado de Direito, o sistema democrático, tudo isso são avanços que na cabeça de um socialista, o que são esses avanços? Nada, é para você jogar no lixo. Por quê? O Estado de Direito é só uma forma que a burguesia criou para oprimir o proletariado legalmente, né, e disfarçar a ditadura dele. A democracia é só uma forma que a burguesia criou para fingir, ele deu voto para o proletariado para fingir que o proletariado tem uma participação, mas na verdade é só uma forma de dominação burguesa. Então o socialista pensa o quê? A única democracia verdadeira é o socialismo. Então o que eu faço com a tradição política, com toda a tradição social? Eu jogo tudo no lixo para criar um mundo novo, né? E isso não é só o socialismo. Por exemplo, essa revolução nos costumes, essa revolução sexual que a sociedade vem assistindo hoje, por exemplo, é a mesma história. É você pegar os costumes estabelecidos da sociedade, que já provaram a sua utilidade porque resistiram ao longo do tempo, jogar tudo fora e criar uma utopia sexual. O que pensam os revolucionários sexuais? Que se todo mundo transar com todo mundo, o mundo vai ser um lugar lindo, maravilhoso, porque não vai mais existir paixões desordenadas, senso de posse, não vai mais existir. Ou seja, ideia de maluco. Então o que acontece é o seguinte, sempre que a utopia quebra os valores tradicionais da sociedade, a gente não tem a menor previsão do que vem pela frente. Não tem os freios à tirania, aos genocídios, a tudo isso, eles são esfacelados. E aí você tem necessariamente a implementação de um poder tirânico que tem a função de reordenar toda a sociedade. Então a utopia, ela pressupõe necessariamente, todo regime utópico, ele pressupõe necessariamente a existência de um grupo de iluminados que vai conduzir a sociedade nos rumos certos. Toda utopia tem esse pressuposto, você tem que ter um grupo de pessoas iluminadas, mais esclarecidas, que sabem o que é melhor para todos, não importa a opinião dos outros, né? Um grupo de iluminados que vai conduzir a sociedade de forma racional ou de forma científica. E essa condução científica da humanidade vai levar a humanidade ao reino da prosperidade infinita, ao reino da abundância infinita, ao reino da igualdade plena, ao paraíso na Terra, né? Então, assim, uma figura quase caricata, mas de grande importância, que demonstra muito claro isso, é o socialista utópico Saint-Simon, né? O Saint-Simon pregava abertamente que a sociedade ela tinha que ser regida por um grupo de iluminados, um grupo de cientistas iluminados, que segundo o Saint-Simon seria o chamado Conselho de Newton, mostrando que a importância do conhecimento científico, né? E esse Conselho de Newton, então, ele reordenaria toda a sociedade, o resto da sociedade perderia sua liberdade, mas esse conselho trabalharia sempre para melhorar as condições de vida dos mais pobres, que não precisar nem pensar mais na vida deles, né? Então, era o quê?
a ideia de que, através da razão, através da ordenação científica da sociedade, por um grupo de cientistas iluminados, eles iriam conseguir alcançar a paz social plena. Essa crença, a base elementar dessa crença, é a ideia de que o ser humano, nós, seres humanos, nós seríamos regidos por leis, né? Leis assim como as leis físicas, né? Então, segundo o próprio Saint-Simon, esse conselho de Newton que iria governar a sociedade teria a função de descobrir uma nova lei da gravidade, entre aspas, que servisse para a sociedade, ou seja, as leis de funcionamento da sociedade, e assim poder conduzir a sociedade cientificamente para o reino da prosperidade e da paz social. Né? Saint-Simon influenciou muito, por exemplo, Augusto Comte e a ideia do positivismo, que é basicamente herdou isso, essa ideia de um governo de técnicos, né? Um governo de técnicos que vai conduzir a humanidade a um estágio superior. Mas os socialistas também herdaram isso. Lenin sabia muito bem que o proletariado, se fosse deixado sozinho, não faria revolução nenhuma e não teria condições de governar. Daí a criação do conceito de vanguarda revolucionária, ou seja, um grupo de elite revolucionário que conduziria todo o processo. Todo sistema socialista que foi implementado, todos eles, todos os sistemas comunistas e socialistas que foram implementados, isso vale para a Rússia, isso vale para a China, isso vale para o Camboja, isso vale para o Vietnã, isso vale para Cuba, para a Coreia. Todo o regime socialista, ele basicamente é isso, um grupo de iluminados que sabe o que o povo precisa, sem precisar contar com a opinião do povo, tanto que nunca tem eleição, nunca tem mandato popular, nunca é colhida a opinião do povo, se é aquilo realmente que ele quer. Por quê? Porque o povo, ele não sabe o que quer, ele não tem a consciência revolucionária. Então, é necessário um grupo de iluminados para conduzir toda a sociedade. Logicamente, o que é isso? Uma tirania. Então, na prática, as ideias de Saint-Simon sempre foram muito bem praticadas pelos socialistas. E aí o que acontece? Por exemplo, será que nós, seres humanos, somos regidos por leis físicas, assim, leis matemáticas? Será que isso é possível? O problema da utopia é sempre esse. Você cria um projeto de mundo ideal, um projeto de futuro, um projeto científico, né? Aí vem a questão da engenharia social. A utopia, ela sempre é uma engenharia social. E o que acontece, como eu te falando, ela sempre conduz ao seu oposto. Se o objetivo era a liberdade, você tem a opressão. Se o objetivo era a igualdade, você tem a desigualdade. Então, o que uma pessoa inteligente começa a observar com isso? Né? Que o ser humano, ele tem complexidades que nenhuma engenharia social é capaz de abarcar por completo. Existe sempre, quando a gente está lidando com o ser humano, existe sempre uma série de variáveis que não são calculadas e que fazem aquele projeto todo não funcionar e dar em outra coisa. Ou seja, desde o iluminismo, que esses utópicos todos, eles têm a noção de que a sociedade e o ser humano são uma folha em branco, que mediante um processo de estímulo adequado, seja educacional, seja social, você vai conduzir o ser humano a agir da forma que você quer que ele haja. Só que o ser humano não é assim. Por exemplo, existe a ideia de que se todos os seres humanos chegarem num grau de evolução econômica razoável, todos tiverem abundância, que vai acabar os conflitos. Porque todo mundo vai ter abundância, ou seja, para que as pessoas vão brigar se não tem? Não tem mais carência. Por que uma pessoa vai sentir inveja da outra numa sociedade socialista se todos são iguais? Gente,
Pensar assim é ser muito ignorante a respeito do que é o ser humano e do que é a natureza do ser humano. É o mesmo que você pensar que os sentimentos humanos, inveja, ciúme, orgulho, né, vaidade, amor, altruísmo, caridade, que todos esses sentimentos humanos eles são gerados simplesmente por fatores externos que levam o ser humano a reagir. Eu acho o seguinte, pela minha experiência de vida, por exemplo, os sentimentos humanos eles vêm de dentro, eles não vêm de fora. A inveja, tudo bem, vamos dizer assim, a pessoa tem inveja de outra porque a outra tem mais dinheiro. Tá, você pode fazer abundância total, o que vai acontecer? Vai acabar com a inveja? Não, a inveja só vai encontrar outras formas de se manifestar. Porque a fonte da inveja é o próprio coração humano. Então, assim, por isso que todo esse projeto que existe de criação da utopia do paraíso terrestre através da ação política fracassa. Por quê? Porque você não considera o interior do ser humano, onde você tem a inveja, né? Onde você tem a cobiça. Será que se a gente chegar num mundo de abundância, a cobiça vai acabar? Será que se a gente chegar num mundo de igualdade, a inveja vai acabar? Ou ela vai só mudar o verniz dela? O ser humano é movido por paixões, o ser humano é movido por desejos. O ser humano não é um animal racional, no sentido de que ele só atende à sua razão. Não dizia Pascal? O coração tem razões que a razão desconhece. O ser humano não é racional. Não existe fórmula de você determinar o comportamento humano. Todas as engenharias sociais que tentaram no passado fracassaram. Todas elas causaram um estrago monumental na vida de milhões de pessoas e no final fracassaram. E essa engenharia social que hoje estão tentando implementar goela abaixo da gente, mediante modificações de comportamento pela televisão, pelos órgãos de imprensa, por tudo isso, ela também vai acabar. Ela também vai dar errado. Eu não tenho dúvidas de que ela vai dar errado. Um dos maiores críticos dessa questão de uma sociedade. E não é só a questão racional. Você querer determinar o comportamento humano também por meio das emoções, dos sentimentos, isso também é muito limitado, né? Então, assim, uma das críticas mais fortes a esse modelo de sociedade é feito pelo Dostoiévski, mais uma vez o brilhante Dostoiévski, né? Que no seu Memórias do Subsolo, né? Um livro fantástico, um livro excepcional, mas que poucas pessoas entenderão, porque parece livro de doido, né? Esse livro tem uma crítica do Nietzsche que fala assim, ó, o próprio Nietzsche está na contracapa. O próprio Nietzsche, ao lê-lo, pela primeira vez escreveu um amigo: a voz do sangue, como denominá-lo de outro modo, fez-se ouvir de imediato e minha alegria não teve limites. Esse livro é um espetáculo, mas não é para qualquer um que vai entender ele. Por quê? Esse livro é um personagem que ele argumenta e contra-argumenta a respeito de tudo, numa desordem generalizada. Então ele argumenta a favor e argumenta contra as questões filosóficas que estão vinculadas naquele tempo. Então o Dostoiévski, nesse livro Memórias do Subsolo, ele faz uma crítica muito forte a essa concepção de uma sociedade cientificamente ordenada, né? E ele parte justamente da crítica a um socialista russo famoso na época, chamado Chernyshevsky, que no livro Que Fazer, de 1863, falava, né? Eu vou ler aqui conforme está escrito aqui, em que aparece um palácio de ferro e cristal e se descreve um sonho sobre a futura sociedade socialista. Então, esse palácio de ferro e cristal, né, representaria a futura sociedade socialista. E a partir de agora eu vou ler um pouco o que Dostoiévski fala a respeito disso.
Então, vamos ouvir Dostoiévski aqui, fala aqui. Mais ainda, então, dizeis, a própria ciência há de ensinar ao homem, embora isso seja, ao meu ver, um luxo, que na realidade ele não tem vontade nem caprichos, e que nunca os teve, e que ele próprio não passa de uma tecla de piano ou de um pedal de órgão, e que, antes de mais nada, existem no mundo as leis da natureza, de modo que tudo o que faz não acontece por sua vontade, mas espontaneamente de acordo com as leis da natureza. Então Dostoiévski está falando dessa ideia de que o ser humano ele é regido, né? A ideia de que o ser humano é regido por leis da natureza, não pela sua própria vontade. Né? Consequentemente, basta descobrir essas leis e o homem não responderá mais pelas suas ações e sua vida se tornará extremamente fácil. Todos os atos humanos serão calculados, está claro, de acordo com essas leis, matematicamente, como uma espécie de tábua de logaritmos até 108.000 e registrados num calendário, ou melhor ainda, aparecerão algumas edições e parará. Entenderam? A ideia que o Dostoiévski está rebatendo aqui é justamente essa ideia de uma sociedade cientificamente ordenada, onde o ser humano não terá mais sua própria vontade, porque se descobrirá as leis de funcionamento do comportamento humano, e pelas leis de funcionamento do comportamento humano, o ser humano será guiado a um reino de felicidade. Continuando, mas o homem é a tal ponto afeiçoado a seu sistema e a dedução abstrata. Opa! Errei. Continuando. Então, sois vós que o dizeis ainda, surgirão novas relações econômicas plenamente acabadas e também calculadas com precisão matemática, de modo que desaparecerá num instante toda espécie de perguntas, precisamente porque haverá para elas toda espécie de respostas. Erguer-se-á então um palácio de cristal, então, bem, em suma, há de chegar o reino da abundância. Né? Então, a ideia do palácio de cristal, erguer-se-á o palácio de cristal, o que simboliza o palácio de cristal? A sociedade socialista plenamente, cientificamente ordenada, que trará o quê? O reino da abundância, a utopia. Então, né, Dostoiévski vem com o contra-argumento, como eu estava dizendo, né? E aí, não é só esse, mas essa eu separei a parte mais interessante. Ele diz assim: pergunto-vos agora, o que se pode esperar do homem como criatura provida de tão estranhas qualidades? Podeis cobri-lo de todos os bens terrestres, afogá-lo em felicidade, de tal modo que apenas umas bolhazinhas apareçam na superfície desta, como se fosse a superfície da água. Dar-lhe-á tal fartura do ponto de vista econômico que ele não tenha mais nada a fazer, a não ser dormir, comer pão de ló e cuidar da continuação da história universal. Pois mesmo neste caso, o homem, unicamente por ingratidão e pasquinada, há de cometer alguma ignomínia, vai arriscar até o pão de ló e desejar intencionalmente o absurdo mais destrutivo, o mais antieconômico, apenas para acrescentar a toda esta sensatez positiva, né, o seu elemento fantástico e destrutivo. Desejará conservar justamente os seus sonhos fantásticos, a sua mais vulgar estupidez, só para confirmar a si mesmo, como se isso fosse absolutamente indispensável, que os homens não são teclas de piano, que as próprias leis da natureza tocam e ameaçam tocar de tal modo que atinjam um ponto em que não se possa desejar nada fora do calendário. Ok? Então, o Dostoiévski demonstrando aí a natureza irracional do ser humano, que mesmo que você afogue ele em felicidade, numa abundância plena, o ser humano há de cometer alguma insensatez destrutiva. Né? Você tem aí um elemento assim que mostra como todas as engenharias sociais estão fadadas ao fracasso. Você vê,
No século XIX, todas essas ciências que estudaram o ser humano, a psicologia, né, a sociologia, a própria antropologia, a própria história, a própria biologia na questão da genética, todas as ciências que estudaram o comportamento humano, elas tinham, pelas ilusões do século XIX, a ideia de que eles iam achar as leis de funcionamento do ser humano e assim determinar, criar um novo ser humano livre da inveja, né, do ciúme, dos desejos, das paixões, um ser humano sensato, ordenado, através de um processo de engenharia social. Tudo deu errado. É disso que Dostoiévski está falando. A psicologia nunca conseguiu descobrir é lógico que todas essas ciências descobriram partes do comportamento humano que são manipuláveis. Todas elas descobriram, mas nenhuma delas conseguiu abarcar o ser humano por completo. Sempre há uma variável, um elemento não previsto na equação que leva o ser humano a fazer a insensatez, talvez só pelo desejo de mostrar que não é a tecla de um piano, como mostra o Dostoiévski, né? Então falamos aí de revolução, né? Mostrando a questão da revolução utópica. O que é a revolução utópica? Aquelas pessoas que querem criar o paraíso terrestre mediante a ação revolucionária política, né? Diferenciamos essas revoluções da Revolução Inglesa e da Revolução Americana, mostrando que ela vem após a Revolução Francesa. Estamos falando principalmente da Revolução Francesa e das revoluções comunistas, que querem criar um paraíso utópico na Terra, né? Demonstramos que a criação da utopia está vinculada a um processo de engenharia social, a um grupo de iluminados que ordenaria toda a sociedade e, lógico, isso criaria necessariamente um processo ditatorial, né? Porque a manada, o gado que comporia a humanidade seria conduzido obrigatoriamente por esses líderes, e mostrando aqui com Dostoiévski, que escreveu esse livro lá eu não lembro o ano exato, mas é na década de 1880, né? Mostrando como é que essas ideias, né, não deram certo e nunca vão dar certo, ok?